Salve rapaziada, beleza? Juninho Brejão aqui. Pô, essa aqui vai ser a notícia que eu tava falando pra vocês, que eu ia soltar. A DLK é um time muito foda que já existe e a gente meio que tá renovando isso. E o vídeo de hoje vou estar junto com o Léo e com o Drácula para contar a história da DLK e os integrantes e tudo mais. Pô, vai ter muita novidade. Pô, tô Pô, aqui tô aqui agora com o agora com o Léo, Léo, com o com o Drácula. Drácula. Fala, galera. E aí, gente, tranquilo? Então vamos Então lá, vamos vamos lá, vamos começar começar do do começo. começo. Como Como surgiu a surgiu a DLK? DLK? Antes Antes de de tudo, tudo, né? né? Esses Esses são, são os, vocês são vocês os são os fundadores, fundadores. Como que como que começou? começou? A gente começou, na verdade, antes da DLK, a gente teve vários times protótipos, né? Quando a gente começou o competitivo, basicamente na mesma época, lá para 2014, tinha uma galera, a gente jogava na Point, HQ, saudosa. Tinha uma galera que jogava mais competitivo, Paulo, Michel, João Pedro na época também, e tinha a galera que jogava no chão, né, que era totalmente for fun. No meio disso, tinha um espectro gigante de pessoas que eram meio competitivas e meio for fun, que foi onde a gente começou, onde eu acho que a maioria das pessoas começa, e que se juntava tudo num grupo chamado Team Pompô, o grande monstro de Yu-Gi-Oh! Aí, que vocês podem procurar. Inclusive, deve dar para usar no Yumi aí, se alguém conseguir encaixar. Besta nível 2. Exatamente. Então, a gente começou lá, até que a gente quis dar aí um próximo passo, né? Na época, Drácula, o Leandro, a gente começou a se dedicar mais, queria, né, ser mais competitivo. E aí a gente fez esse grupo, nós três, na época também o Pedro Lovalo, Grande Pipoca, e o Ian. Vamos perguntar, qual a data? Isso foi lá para final 2014, de né? 2014. Final de 2014. A gente estava começando, né, no competitivo, e aí a gente queria, né, mais. E aí a gente fez o nosso primeiro grupo, que viria a se tornar a DLK no futuro. Uhum. O nome era Chain Macro. Por quê? Não perguntem. Porque não faz o menor sentido. A gente estava fatídico dia lá no Burger King, eu me lembro como se fosse ontem, né, a gente fundando o time. E onde E onde que o Drácula entra na Cara, história? a gente começou o time junto, né? Todo mundo junto, verdade, mas já tinha mais essas duas A gente já pessoas. a gente já era amigo e a gente tinha essa vontade de começar no competitivo, né? Uhum. Então a gente juntou lá a galera, né? Tem uma galera que nem joga mais, como ele falou, Ian, tinha o Luan também que jogava. Não sei se a galera vai se lembrar. E aí a gente se juntou e resolveu montar um grupinho ali, né? Pra começar a discutir sobre o jogo e tal. Como eu imagino que muita gente faça, né? E vocês já eram amigos já? Já éramos. Antes Antes do de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Mas O Yu-Gi-Oh! Que Que fez fez Não, a vocês gente se virarem conheceu na amigos. Ponte. A gente se conheceu na Caralho, Ponte. Lá pra 2013, 12. pô, maneiro. Foi quando eu voltei a jogar. E o Team Macros eu acho que é o menor de São João também, não? Exatamente. Que jogava na Ponte aqui. Entendi. Aí Aí pra pra 2015, 2015, 2016, 2016, todos vocês foram jogando, já a pessoa já foi parando. Até Uma parte, né? 2015 foi quando a gente começou a viajar bastante, né, na época do Workshop, né, regional em São Paulo. A gente teve o primeiro nacional, aquele grande nacional de 2015, aí para quem lembra, no parque de diversões, que tinha que revezar a cadeira. Caralho. Um bando de criança correndo entre as rodadas. Exatamente. E no primeiro nacional, a gente já teve uma performance muito boa, né? Que o Leandro, na época era só top 8, né? Essa novidade aí do top 8 já existia antes, mas não tinha 3 rodadas a mais. Então era só top 8, era super difícil de topar, você tinha que fazer um resultado praticamente perfeito ali.
E o Leandro, que era do time, topou. E o Dratva, coitado, ficou em nono lugar, né? Pô, por coincidência, eu vi a primeira foto vez, essa né? semana. Mandaram a Foi a foto primeira vez lá que o cara do que fez standzinho. X1 ficou de fora. Cara, você foi o único X1? Não, X1 é que até aquele ano, todo mundo que fez 7 vitórias, um empate e uma derrota, sempre topou, entendeu? Foi o primeiro ano que alguém que fez esse resultado não topou. E eu fiquei em nono. E no ano seguinte foi o Paulo, pô, também, que era o top 8 também. Caralho. E E aí, tipo assim, vocês foram indo nacional, aí desde 2016, 2017, vocês continuaram na pegada. 2015 ainda teve o ICS. O ICS, né? O ICS, que também era mais difícil, era top 16 só. Eu cheguei a topar, o Dratva ficou na bolha. Mais uma galera aí também que foi se agregando ao time também foi mandando bem. Até que em 2016 a gente começou assim a ter o que eu chamo da fase clássica da LK, né? Foi na época que entrou o Rajá, entrou o Gabs, entrou o Rafa, e aí a gente jogava bastante. Na época tinha a Portal, abriu a Portal, uma outra loja de Yu-Gi-Oh! O que é importante falar é que nessa época o DB tinha caído, né? Não podia usar o DB. Então a galera toda do Rio de Janeiro ia jogar na Portal para treinar, ou seja, para jogar os semanais lá, né? Então essa parte da galera ter que ir no presencial para jogar acabou que deu um up, né? Assim, uma vontade da gente jogar mais sério e tal, né? Acho que foi importante o DB ter caído. Foi importante. Que nem era do DB, né? De certa forma estimulou bastante, né? A gente ia ali todo dia, a gente ia abrir a loja, muitas vezes ficava ali até fechar. A gente tava gritando lá na porta, Chip, abre a loja. E nessa época aí, vocês já chegaram a viajar para outro país ou não? Só Brasil mesmo? Foi a primeira vez que viajei para fora, foi 2016, foi no Continental. E era basicamente uma viagem por ano, né, nesse período aí. Até a pandemia, acho que sempre foi uma viagem por ano, não teve... Não, só 2017 Continental foi no Brasil, então até a volta, né, da pandemia, nós dois só viajamos uma vez por ano. Tinha muito menos torneio na época, né? E mesmo assim, e mesmo quando tinha, a gente não tinha sempre condição de ir. Mas a gente tinha um cenário nacional ali, né? Que eu acredito que nessa época a gente foi o auge assim, da nossa organização como time. E eu acho que a gente mandou muito bem, né? Vale dizer aí que na época a gente tinha também a Mind Gamers, o time do Paulo, que também estava bem organizado. E como a gente tinha, né, essa questão da local, eu acho que foi uma competição que elevou muito a gente, né? Porque você tinha outras pessoas boas em outros estados, mas no Rio a gente jogava basicamente todo dia, ou pelo menos toda semana, com Paulo, Michel, João Pedro na época, que eram muito bons. E isso forçou, de certa forma, a gente a ter que ser muito bom também. Se pegar na época aí, se alguém for catar no perfil do Paulo, eu acho, ainda tem, assim, toda semana, né, ele postava o top da Point ou da Portal, e era sempre isso, era sempre a gente dividindo com eles. Então acho que forçou bastante assim o crescimento, e eu, assim, ouso dizer com uma certa segurança que a gente dominou assim o cenário nacional, dividindo com eles, né? Porque o próprio nacional, eu e Dratva fizemos top 4, né, em 2017. O Continental também, a gente teve bons resultados. Regional de São Paulo, deu Shop, era sempre a gente figurando aí. Até que, acho que a partir de 2018, teve um evento traumático aí, que um dia a gente conta, talvez. Não vai poder contar hoje? Papo reto. Vamos segurar. Tá, mas era 2018. Se desse certo, era revolucionário, tá? Se desse certo. 2018, já os outros pessoal estavam jogando ainda ou não? E já tinha virado o DLK?
Sim, já era da LK, já em 2018. Sempre teve uma certa discrepância entre os outros membros do time e eu e o Léo, né? A gente sempre foi mais ávido assim com o jogo, né? De vontade de jogar, de viajar. O resto viajava assim para a Continental, eventualmente, e jogava os torneios nacionais, mas nem sempre Só. tipo, conseguia ter tempo para treinar e para se focar, para focar que nem a gente focava, né? Então, tinha uma certa discrepância, assim, de investimento no jogo mesmo, né? Não monetariamente, mas em questão de tempo, né? E de viagem e tal. Aí, nessa época, eu esqueci de falar, um membro importante aí do time, o Ellison, entrou também no final de 2017. Mas foi isso, né? A gente continuou jogando um tempo, mas em 2018 a galera parou. O resto da galera, né, também parou, a gente deu uma desanimada, até tinha um resultado individual aqui ou ali, mas como time mesmo, acho que a gente ficou bem A desorganizado. desejar. É meio que vocês deram uma parada por 2018. Isso. Foi, depois desse nacional aí que não deu certo, a gente, acho que ninguém nem jogou torneio, teve o ICS em São Paulo, ninguém foi, teve regional no Rio, em São Paulo a gente também não foi. E vocês voltaram quando? A gente até ia voltar, a gente estava forte, né? Esse é o ICS que todo mundo ia ganhar, é o ICS de 2020 que não aconteceu. O do Shadow, o Invoke, de. A gente acho que o pessoal estava bem confiante. Eu não estava tanto, não, mas o Drash, o Vitor, na época, estavam bem confiantes, mas acabou não acontecendo. E aí depois disso veio a pandemia e aí a maioria do pessoal realmente parou de jogar, ou jogava muito esporadicamente. A gente tentou jogar 1 ou 2 LCS, né? A gente fez até um deck maneiro que não deu pra usar, mas fora isso, eu acho que a gente jogou 2 LCS, se eu não me engano. Teve um lá de graça e vou botar mais um aí que foi o do Elliot, né? Não me lembro de nenhum outro. Então basicamente de 2018, 20 teve um hiato aí do time. Bastante. E aí voltou basicamente quando? Bem, né? Na verdade, em 2019, na verdade, o Léo foi bem, né? Topou nacional, né? Top 4. Foi top 8. Né? Foi top 8 nacional e top 4 continental. Caralho. Acho que foi um ótimo resultado, mas assim, como eu falei, como time, eu acho que a gente não estava tão organizado, assim. Era mais só você mesmo, né? Solo nessa época. Então esses voltaram quando? Cara, a gente voltou como time, né? Logo que voltou o jogo, a gente tentou organizar. Tinha muita vontade, a gente sempre teve muita vontade, mas nunca muita disciplina. Então ficava nessa de vamos, não vamos, vamos, não vamos. A gente começou a se aproximar aí do pessoal que hoje faz parte do time mesmo, né? Principalmente ali do PH. A gente viajou junto com ele para o primeiro ICS que teve depois da pandemia, né? Aqui na América do Sul, que foi na Colômbia. Ele colou na gente porque estava sozinho, mas aí a gente acabou se aproximando. A gente viu que na época ele estava começando a jogar assim mais sério, mas a gente viu que ele tinha muito potencial, né? E aí a gente se aproximou dele. No Nacional a gente já estava mais jogando junto, o Johan também. Nesse mesmo Nacional de 2022, a gente acabou aleatoriamente ficando no bar com o Urias, né? Então a gente começou a beber junto e tal, e aí já fez aquela aproximação. Então aí foi formando a formação que podemos dizer que está se tornando hoje. Isso, exatamente. Isso. Aí eu acho que... Então o Urias foi no bar. É engraçado que todo mundo conhece o Urias no bar, né? A gente ele gosta pouco de beber, né? Ele gosta pouco mesmo. O cara faz torneio e compra o bagulhão lá de Brahma, pra deixar do lado. Foi isso aí em 2022. Aí então basicamente vocês já chamaram o Johan, o PH e o Urias. Isso. Se eu não me engano, o Johan entrou depois do ICS do Rio de Janeiro, lá do Sprite. Se eu não me engano.
Eu posso estar equivocado. Mas acho que foi isso. A gente pode ser, conversou acho com que ele, ele tava oficialmente meio na sim, dúvida e depois entrou. Aí você foi 22, aí 23. Vocês, como foram o resultado de vocês no Nacional? 20, No 23 geral foi bem, né? é. A gente, Eu a gente já tinha particularmente, o... não tenho o que falar, né? Pô, é verdade. Ah, mas o O seu também Nacional foi que olhar muito foi bom, pô. campeão. Mas o Urias ficou em top 4 também, o 4 ficou em também. top 16 com o mesmo deck, né? Que eles montaram juntos. Foi esse Tinha que montado o o PH Dinamof passou antes. invicto ou não? Não, o PH Não. passou invicto em 22. 22, é. Isso. Pô, e daí de lá todo mundo E aí- só foi performando bem. Foi, Assim, os resultados foram bons, né? foram bons resultados. Especificamente desse ano. A Foi. gente viajando muito, né? A gente começou, em 2023, a gente começou a viajar muito. Começou a ter muito torneio, né? E a gente começou a viajar mais. E aí os resultados chegaram, né? Eu tive 3 tops no ano, o Drativa teve 5, foi absurdo. O PH parou um pouco mais, mas também continuou ali topando, ele e o Johan. O Urias também sempre inventando as maluquices dele e conseguindo. Pô, aí entra 24. E aí 24, que finalmente a grande inclusão do time, você chega aí, né, Juninho? Pô, primeiro queria agradecer a todo mundo. Sem dúvida, uma das. Pô, como posso falar? Da minha performance que foi melhorando muito foi ter contato com outras pessoas que são muito boas. Não tem nem o que falar. Boa. Eu me lembro Valeu, nós que agradece, mano. Eu me lembro do ICS, acho que foi no dia 2. Eu cheguei, tava o PH sentado num cantinho, assim, no chão, jogando com o maluco. Eu falei, cara, que maluco é esse? Aí eu comecei a ver o jogo, assim, era tu, né, jogando direitinho. Caralho, pô, ele sabe do jogo. Foi meu primeiro ICS. E aí, enfim, aí tudo foi acontecendo, né? Nesse mesmo ano, você e o PH acabaram saindo, né? Foram para D1. A gente se distanciou um pouco por um tempo, mas acho que a amizade continuou, então, o contato se manteve, né? E naturalmente a gente foi se aproximando de novo. Tiveram as viagens, né? Que principalmente aproximaram, não tem como não aproximar, né? Pra eu dar um adendo aí, queria falar que a viagem nossa de Quito foi muito foda. Foi maneiro mesmo. Foi maneiro. Foi nós 3 e a gente foi junto lá, ficamos no Airbnb e tudo mais. Foi da hora demais. E logo em seguida o Continental. Com certeza. Essa viagem de Quito aí foi essencial, inclusive, para a gente montar o deck juntos, né? Porque a gente ficou ali uma semana juntos, toda hora discutindo, carta por carta, e que acabou dando muito certo aí no Continental, né? Foi. E aí a gente já tá chegando no tempo de agora, né? E agora, uma nova fase aí, os bons filhos a casa tornam, né? A casa torna. Então, e agora a gente vem com muita energia, né? Como eu falei, já é uma vontade muito grande da gente se dedicar não só ao jogo, mas também a produzir o conteúdo, né? Acho que a gente tem muita coisa para falar. Não sem querer não perder a humildade, mas acho que a gente tem tudo para ser o melhor canal de conteúdo de Yu-Gi-Oh! Do Brasil. Não só porque... Quem sabe do mundo. Não só porque, né, cada um aqui é muito bom e nós temos uma quantidade aí que eu acho que a gente vai conseguir produzir bastante coisa, né? Então tem outros canais bons aí, mas eu acho que o grupo que a gente tem de fato sem igual, né? O Hyde soltou um vídeo há pouco tempo fazendo a lista, né, dos maiores tops, e a gente tem, tipo,
4 4 de a 10, 5. 4 de 10 e o Juninho já chegando aí para ser O Juninho tá um top de entrar, né? Na lista. para também entrar na lista, né? Então, assim, acho que a gente tem um grupo diferenciado e muita coisa para falar, né? Então, acho que assim, a gente depende de vocês, da audiência agora, né? Do público, de engajar, falarem para a gente o que vocês querem ver. A gente tem muita ideia aí de fazer análise de replay, fazer análise de decklist, vídeo de mais... uma coisa que eu sempre quis fazer é vídeo mais teórico, assim, de teoria mesmo. Muita coisa, além dos reportes, decklists nossas aí em cada torneio. Acho que a gente tem muita coisa aí para fazer. Vocês comentem aí o que vocês mais querem saber da gente e acompanhar. E é isso. Alguma palavrinha, Dratio? Não, acho que o Léo falou tudo. Eu acho que só salientando que eu acho que o nosso problema antigamente, né, como um time assim, é que faltava um pouco de compromisso, né? A gente teve vários momentos e fases que a gente não se dedicava. Jogamos vários torneios, né, sem se esforçar ao mínimo. Por exemplo, fui jogar o Continental de 2024, ano passado, de Belo, sem saber nem o básico do deck. Sem a carta. Isso já aconteceu, né, sem carta, sem nada, né? Então, tipo assim, isso já aconteceu várias vezes comigo, com o Léo e com outras pessoas do time, né? E agora a gente vai tentar ser mais regular e trazer essa regularidade para vocês em forma de conteúdo. Fora Esse que vídeo, o de time certa inteiro. forma, é um compromisso com isso, né? Para a gente declarar isso publicamente e agora não tem volta, né? Então... Pô, e fora que o time, a gente vai muitas viagens, né? Todos os SS, pelo menos um de nós vai estar. Em todos mesmo, porque eu já comprei todas as passagens. Todos os SS que vai ter aí. Léo, quer falar todos os integrantes do time aí? Cara, eu acho que eu falei a grande maioria já, né? A gente começou lá com agradecer a todo mundo que já passou, Leandro, o Lovalo, o Ian, aí depois o Rajar, Gabs, estou tentando lembrar na ordem. Rajar, Gabs, Rafael, né? o Ellison Vitor. O Ellison Vitor, o Da Hora também já foi do time. Da hora, papo reto. Até o Ojama já foi do time, isso eu não sei se você vai se lembrar. O Ojama Por já um curto foi período de tempo, né? Mas sim, foi. Bom, fazendo parte agora, o que eu falo é que realmente vai ser uma nova fase, porque todo mundo que está no grupo agora está engajado, vai ter muito conteúdo, a gente vai para muito torneio e realmente todo mundo está treinando muito, então vai ter muito conhecimento para passar para vocês. Queria falar também que vai ter o canal separado da DLK, se vocês puderem se inscrever, e o Instagram também da DLK. É isso aí, rapaziada. Mais alguma palavra, Léo, Drátua? Não, acho que eu falei tudo que precisava falar. Só começou o rato. O rato. Então, basicamente, até o SS São Paulo. Todo mundo aí. Boa. Valeu, rapaziada.